Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou te falar o que é ser um escritor protagonista, o que é ser um escritor refém, como parar de ser um escritor refém para se tornar um protagonista, a diferença entre eles, e isso com certeza pode ser uma virada de chave para você, pode ser uma coisa que vai te destravar tanto na escrita quanto na publicação do seu livro sem editora. Então, se você está se sentindo aí travado, sem inspiração, não consegue escrever porque nunca consegue se sentir inspirado, nunca tem tempo para escrever, sempre fica aí procrastinando na escrita, não sabe como parar com isso, não sabe por que isso está acontecendo, a resposta pode estar nesse vídeo. Mas antes de eu te contar isso, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque toda semana eu te ensino a escrever e publicar seu livro sem uma editora. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, o que é ser um escritor refém, o que é ser um escritor protagonista? Vamos falar do refém primeiro, porque é daí que vem a maior parte das dificuldades que você está enfrentando hoje. Então, primeiramente, o escritor refém é aquele que depende de algo para escrever. Então, por exemplo, a pessoa fica refém da inspiração, o escritor que depende da inspiração para escrever. Só escrevo quando eu estou inspirado. Eu só escrevo quando eu me sinto criativo, quando eu tenho ideia boa, senão você não escreve. Você senta para escrever, trava, bate aquele bloqueio criativo. O que o escritor refém faz? Para de escrever. Aí ele pensa, no dia que eu estiver mais inspirado, eu venho e escrevo. Simples assim. Eu fazia muito isso na época que eu era escritora refém. E por experiência própria eu digo, isso não funciona. Quanto mais você ficar refém da inspiração, menos inspiração você vai ter. E o que é que os escritores protagonistas fazem nessa situação? O escritor protagonista é aquele que não depende, não fica refém da inspiração. Escreve mesmo quando não está inspirado, mesmo quando não sente inspiração, porque é quando você começa a escrever, mesmo sem inspiração, que você destrava e a inspiração vem. O escritor refém, por exemplo, fica refém do tempo, só escreve quando tem tempo, quando tem muitas horas do dia sobrando para escrever. Só que o que é que o escritor protagonista faz? O escritor protagonista, ele desenvolve uma rotina de escrita, mesmo não tendo muito tempo, porque ele sabe que precisa escrever só 10 minutos por dia para conseguir escrever um bom livro, e não deixa de escrever todos os dias, mesmo quando não está 100% inspirado, mesmo quando está quase sem tempo nenhum naquele dia, porque é escrevendo tipo um parágrafo por dia para manter a rotina de escrita, que você vai escrever cada vez melhor em menos tempo. Um escritor refém, por exemplo, ele fica refém das críticas, ele fica independente. Ai, o que vão pensar de mim? O que as pessoas vão achar do livro que eu tô escrevendo? Ai meu Deus, e se ninguém gostar, e se ninguém quiser ler? Esse é o escritor refém. E isso, essas críticas, esse medo das críticas, trava o escritor refém, porque ele fica refém disso. Fica refém do próprio medo, medo de algo que você nem sabe se é real. Críticas essas que você pode nunca ouvir. Mas aí o que o escritor refém faz? Para de escrever, não publica o livro por medo do que as pessoas vão achar. O que o escritor protagonista faz? O escritor protagonista, ele sabe que o livro dele é bom, ele sabe que ele tem que fazer aquilo porque é uma missão nobre isso. É uma grande conquista uma pessoa que consegue escrever e publicar um livro sem editora. E o escritor protagonista, ele tá ciente, ele tá com muito claro na mente dele essa missão que ele tem que cumprir. E que isso vai te trazer muito mais autoridade, vai te tornar uma autoridade instantânea, imediata, vai fazer você ter cada vez mais inspiração, mais criatividade, só vai trazer benefício para você. Então o escritor protagonista está ciente disso e ele faz assim mesmo, independente das críticas, porque ele sabe do valor que tem o livro dele, do potencial que ele tem, e ele não se desvaloriza com medo do que os outros vão pensar. Um escritor refém, por exemplo, muitos ficam reféns de editoras, por exemplo. A pessoa fica dependendo de editora, só dá para publicar livro com editora, aí nenhuma editora aceita o livro, ele não publica o livro. O escritor protagonista, o que ele faz? Ele para de ficar refém da editora, que até quando a pessoa consegue publicar com a editora, investe uma baita de uma grana e fica com 10% do lucro. Vai continuar refém da editora, limitado, preso a um contrato que você faz com a editora, que você não consegue fazer nada além daquilo que foi combinado com a editora se você quiser. Tem muita gente que
publica o livro com a editora, vem se queixar comigo depois que não consegue, que se arrependeu, mas aí tem que cumprir o contrato, quer publicar o livro sem a editora agora, mas não consegue porque já tá lá no contrato. Então assim, você fica literalmente preso à editora. Escritores protagonistas são autores independentes, que não dependem de editora. É uma geração de autores independentes que está se levantando nesse momento e você faz parte desse movimento. Escritores reféns também publica o livro, vamos supor, me tornei um autor independente, mas publica o livro e fica esperando ele se vender sozinho. Não dá para você publicar o livro e na base da fé e do milagre querer que ele se venda, não é assim que funciona. Escritores protagonistas, eles buscam aperfeiçoar o marketing deles, usar as técnicas de marketing, divulgação, venda, aprender como faz esse marketing para de fato conseguir publicar e vender o seu livro. Para a gente finalizar aqui, uma última diferença, né, entre reféns e protagonistas, que eu poderia citar um monte de diferenças entre eles, porque pega essa ideia desse vídeo aqui, que é você não ser um escritor refém e se tornar um protagonista. Essa é a ideia que eu quero que você pegue nesse momento. Quanto mais você continuar sendo um escritor refém, mais você vai ter dificuldade e vai demorar para conseguir escrever ou publicar esse livro. Ou vai demorar não, às vezes até desistir no meio do caminho. Mas é que escritores reféns acham que dá para descobrir como fazer tudo isso só pesquisando no Google. Pesquisa lá no Google como publicar um livro sem editora, como acabar com bloqueio criativo. Pode ser que venha um monte de dicas, só que nem só de dicas vive o escritor. E o escritor protagonista não fica só buscando diquinhas aleatórias que muitas vezes são incompletas ou muitas vezes erradas, que tem muita informação errada que eu já encontrei nesse Google de pessoas inexperientes que nem aplicam o que estão dizendo. E escritores protagonistas não vão atrás dessas diquinhas do Google. Escritores protagonistas realmente buscam estudar, aprender, se aprofundar nas técnicas de escrita, nas técnicas de venda, divulgação e marketing. É daí que surgem grandes escritores. Essa é a base. Ser um escritor protagonista é a base, é o fundamento para você conseguir começar a ter cada vez mais facilidade para desenvolver livros cada vez melhores. Em menos tempo, muito mais rápido, você vai ser capaz de escrever um livro. Em menos de um mês, como vários alunos do meu treinamento conseguiram fazer, no momento em que você deixar de ser um escritor refém e se tornar um escritor protagonista, você vai ver que vai fazer toda a diferença. Vai ser até mais fácil, mais prazeroso escrever. Tem gente que fala assim: nossa, escrever um livro é muito difícil. Eu não consigo escrever meu livro, vivo travado, com bloqueio criativo, não sai uma palavra quando eu sento para escrever. Isso é porque você ainda não está se tornando um escritor protagonista. Porque no momento que você se tornar protagonista, você vai ver que isso vai se travar na hora. Você destrava todas as suas dificuldades, é impressionante como isso funciona e fica mais fácil escrever e publicar o seu livro sem editora. Fica mais prazeroso todo o processo, porque escrever e publicar um livro não é para ser difícil. Não é difícil e não é para ser. Só que as pessoas dificultam muito quando se fazem de reféns. Quando se tornam reféns de inspiração, de tempo, de não sei o que, fica refém de um monte de coisa. E aí nunca consegue destravar esse livro que você está tentando desenvolver aí para mostrar para o mundo, deixar um legado. É esse o momento de você se tornar um autor protagonista, de você deixar de ser um escritor refém, começar a ser protagonista. Comenta aqui se você tem sido refém ou protagonista ultimamente. E se você quer se tornar um autor protagonista, comenta aqui nesse vídeo: eu sou protagonista. E já começa a me acompanhar, já começa a ver os vídeos aqui do YouTube, porque o meu objetivo aqui é fazer você se tornar um escritor protagonista e escrever e publicar seu livro sem uma editora. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo.